Olá, então, boa noite, pessoal. Que bom que estamos nos reunindo hoje, 8 de junho. E quem vai nos brindar com seu conhecimento, sua experiência a respeito de óleos essenciais é a Rosângela. Então, vamos já. Quem tiver perguntas pode colocar aí no chat, que daí no final a gente tira dúvidas e conversa um pouquinho. Rosângela, tudo contigo. Te entrego a turma. Se apresenta, diz quem tu é. Senhora. Então está. Boa noite. Meu nome é Rosângela Machado. Eu tenho formação em medicina veterinária e há 1 ano e meio eu resolvi mudar um pouquinho minha vida. Eu fiz um curso de Reiki, eu abri uma loja de produtos naturais e estou como consultora de bem-estar da empresa doTERRA. Mês que vem faço um ano de doTERRA. E eu estou falando de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 2 óleos que eu gosto muito. Eu amo alecrim, né? O cheirinho do alecrim. E eu tive uma experiência que depois eu vou contar para vocês com eucaliptos há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Então, como nós temos uma convidada, então eu vou falar rapidamente sobre a empresa doTERRA. Nós vamos falar hoje sobre os óleos da doTERRA, que é uma empresa que foi fundada em 2008 em Utah, nos Estados Unidos. E no Brasil, ela chegou em 2018. Então, este ano, nós vamos fazer apenas 3 anos de doTERRA, uma empresa nova aqui para nós. Ao lado, então, nós temos a foto dos fundadores da doTERRA, que são pessoas da área administrativa e da área da saúde. Todos eles sempre usaram óleos essenciais. E a preocupação deles eram óleos essenciais puros, né? 100% puros. A missão da empresa é que cada família utilize esses óleos essenciais. Cada óleo essencial tem um selo, um certificado, né, de pureza, testado e garantido, que é o selo CPTG. Esse selo, ele permite que a Anvisa permite que esses óleos sejam ingeridos. Não são todos, tem uma lista de óleos que podem ser ingeridos. Esse CPTG, os óleos eles passam por testes, desde a sua destilação, durante o invase e também no lote final. Se houver qualquer alteração em algum desses testes, o lote ele é todo descartado. E outra missão da empresa é o fornecimento por bom impacto, ou seja, eles modificam a vida das pessoas através de projetos sociais, e a gente também faz parte disso. Quando a gente compra um óleo essencial, a gente também está participando e modificando a vida de alguém. Então, o óleo de eucalipto. Existem várias espécies de eucaliptos, e a doTERRA, ela utiliza o Eucalyptus radiata. Então, o gênero é Eucalyptus e a espécie é Eucalyptus radiata. Eucaliptus, a palavra eucaliptus, ela vem do grego, e ela significa bem coberto. Por que bem coberto? As flores, então, eucaliptos são árvores que possuem flores, e essas flores têm o órgão reprodutor da planta, e ela é protegida. Então, o órgão reprodutor ele está protegido, está coberto, encapsulado. E a primeira descrição botânica do gênero Eucalyptus, ela foi realizada em 1788. A árvore eucalipto, ela tem origem na Austrália, na Tasmânia e em outras ilhas da Oceania. Ela é uma árvore que tem até 50 metros de altura e ela está sempre verde. Os primeiros exemplares de eucalipto chegaram no Rio de Janeiro entre 1825 e 1868. E no Rio Grande do Sul, essa árvore chegou em 1848.
Algumas observações em relação às folhas e à casca do eucalipto. Então, as folhas do eucalipto, elas são cobertas de glândulas que contêm óleo essencial. Quando o eucalipto, essa árvore é jovem, essas folhas são ovais e arredondadas, e depois de 1 a 2 anos, ela muda o seu formato, que é o formato mais elíptico, né? Tipo uma lança, que é o que a gente conhece. Ali seria aquela segunda foto. A casca da árvore, ela tem um ciclo de permanência anual, ela se renova anualmente. Quando a casca é lisa, ela cai e deixa manchas de várias cores no caule, que é a primeira foto ali embaixo. E, posteriormente, uma casca mais rugosa, ela vai secando lentamente, vai caindo aos poucos. Então, o óleo do terra, ele é extraído, então, do gênero Eucalyptus radiata. Origem Austrália. A descrição aromática desse óleo, ele é canforado e arejado. Ou seja, canforado, ele é um óleo forte, né? Um óleo um pouquinho mais forte. E arejado, ele tem um aroma assim mais fresco, límpido. Qual seria o método de extração desse óleo? É destilação a vapor. E a parte da planta utilizada são as folhas. Os benefícios do óleo, ele está relacionado com os seus componentes químicos. Então, quais são os componentes químicos, os principais componentes químicos do óleo de eucalipto? É o eucaliptol, aproximadamente 85% do eucalipto tem, e 15% de terpinol. O eucaliptol é uma molécula pequena, tá? Eles são moléculas pequenas, que eles conseguem ultrapassar a barreira, a membrana celular, e eles vão trabalhar no interior da célula. O terpinol é um álcool que ele dá esse aroma do eucalipto. Qual é o sistema do corpo que esse óleo trabalha? É o sistema nervoso e o sistema respiratório. Então, ele tem uma ação, ele atua principalmente na mucosa respiratória e na circulação venosa e linfática. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades desse óleo. Ele é antiviral, ele previne, então, o crescimento dos vírus ou alivia as infecções virais. Ele, como antibacteriano, ele vai matar as bactérias ou impedir o seu crescimento. Ele também é um óleo analgésico, ou seja, ele alivia as dores. Permite, assim, como sendo anticatarral, ele vai permitir a remoção do muco, dos mucos que estão no seu corpo, no seu sistema. Como antiespasmódico, ele relaxa os espasmos musculares involuntários, como, por exemplo, uma cãibra. Ele ainda permite, então, ele impede o crescimento de fungos. Ele é um óleo antioxidante. Ele vai ajudar a retardar ou prevenir o dano celular devido à oxidação. Alivia também os sintomas, ou então ele previne a ocorrência de um reumatismo. Ele é um óleo descongestionante. Ele alivia a congestão das vias aéreas. Ele atua também, ele tem a propriedade de desinfetante. Ele aumenta a quantidade de urina, ele é um óleo diurético. O seu aroma, ele estimula, ele vai ser um óleo estimulante, tanto da mente quanto do corpo. Ele é um óleo expectorante, ou seja, ele ajuda os pulmões a liberarem o muco através de uma tosse, né, produtiva. Ele também é um óleo que estimula o sistema imune, um óleo purificador
Ele age também como repelente e como vermífugo. Então, quais os usos, alguns usos desse óleo, né? No sistema respiratório, então, ele atua nos casos de asma, de sinusite, de bronquite, pneumonia, congestão, tosse, resfriados e gripes. Como ele é analgésico, ele ajuda no caso de dores de ouvido, também fadiga e dores musculares. Ele auxilia nos casos de febre e ele também auxilia a reduzir a celulite. A doTERRA ela tem uma legenda que faz a indicação para o uso dos óleos essenciais. No caso do eucalipto, a indicação, então, é aromática, tópica, e o S significa que ele tem que ser diluído para peles jovens e sensíveis. A diluição seria utilizar o óleo carreado com óleo vegetal ou um creme neutro. Por quê? Porque o óleo ele é volátil, então em contato com o oxigênio ele evapora rapidamente. Então, se colocar carreado, ele vai ter um melhor aproveitamento, uma absorção melhor na pele. Como esse óleo ajuda no nosso emocional? Então, o óleo essencial, ele atua no nosso sistema límbico, que é onde estão nossas emoções, nossos sentimentos e nossas lembranças. O óleo essencial de eucalipto, ele é um óleo considerado o óleo do bem-estar. Quais são as emoções abordadas? Então, ele é ligado à doença, pessoas pegajosas, pessoas que sentem-se derrotadas, que estão desesperadas, têm o desejo de escapar da vida ou das suas responsabilidades, pessoas que são doentes, são impotentes para se curar e sentem-se aprisionadas. Então, ele é um suporte para enfrentar as doenças, ele ajuda nas ameaças sazonais, ele dá coragem para enfrentar as questões e as crenças, e ele ensina os indivíduos como reivindicar a sua totalidade e se curar. E ele ainda encoraja a abandonar os apegos pela doença e a ter responsabilidade pela sua saúde. Então, eu queria descrever agora um pouquinho do que esse óleo essencial fez na minha vida. Então, um mês e meio atrás, eu tenho sinusite, né, rinite, sinusite. Então, teve uma mudança muito brusca de temperatura, e aí a sinusite veio com tudo. E eu comecei a usar, então, o Brif, que é um mix respiratório, e também eu lembrei do eucalipto. Aí, inicialmente, comecei a usar os dois, e depois o eucalipto. Todas as noites. Então, realmente, ele tirou toda aquela congestão que eu tinha no rosto, e quem tem sinusite sabe. Que você se sente congestionado, coceira nos olhos, coceira, né, na face. Então, realmente, ele me limpou, ele tirou o muco e eu sinto essa limpeza, senti essa limpeza, assim. E foram 4 semanas. Então, realmente, o óleo essencial, assim, você usa 1 ou 2 vezes, ele não funcionou. Realmente, ele não funciona, você tem que usar para ver o resultado. E aí eu tenho um resultado muito bom com o óleo de eucalipto. E eu queria passar esse depoimento para vocês. Então, o óleo de eucalipto, eu terminei. Eu não sei, Lu, se tem ficou alguma dúvida, se alguém quer contribuir com algum depoimento. Vamos abrir para perguntas ou depoimentos, né? Perguntas ou depoimentos sobre o eucalipto. Alguém, por favor? Oi, gente. Oi, Rô, tudo bom? Tudo. Quem está falando? Eu não estou vendo. Elaine. Elaine, tudo bom? Tudo, querida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que eucalipto para fadiga, dor muscular, e você falou alguma coisa a respeito da pele. Era celulite, era isso? Celulite. Pronto.
Isso, obrigada. Oh, é Celulite, isso que eu queria tá? saber. Obrigada, amor. Mais alguém que queira contribuir ou dar um depoimento? Não? Então podemos seguir. Podemos seguir, Eu, então. particularmente, não usei eucalipto ainda, o meu tá fechadinho. Nossa, é maravilhoso. E aí eu lembrei de mais uma coisa, assim, quando eu estava usando o eucalipto, eu tive uma lembrança de quando era criança, que a minha mãe, a minha tia, não sei se alguém já passou por isso, fervia, colocava as folhas de eucalipto, fervia numa panelinha, e quando a gente estava gripado, colocava no meio da sala, assim, para, né, mudar o ar do ambiente. Então veio essa lembrança, assim, muito boa. E hoje hoje eu tenho, né, o eucalipto, o vidrinho aqui, de eucalipto na minha mão, óleo essencial, coloco no difusor e faço a mesma coisa, né? A Então, mãe é fazia, incrível. botava um fogareiro na sala. Isso. Meu irmão tinha bronquite, minha irmã asma, e ela botava o fogareiro na sala, fervendo as folhas de eucalipto que eles colhiam, enfim, né? Realmente. Nossa, muito bom. É um óleo, assim, que vai ficar comigo, assim, porque, olha, realmente eu melhorei mesmo. E indico. Então, agora, vamos falar um pouquinho do alecrim, rosemary. Então, o rosemary, o alecrim, ele é do gênero Rosmarinus. A espécie é Rosmarinus officinalis. Rosmarinus, em latim, significa orvalho do mar. E esse nome foi dado pelos romanos devido ao aroma característico desse arbusto. Tá? Ele é um arbusto pequeno, de porte comum, fica localizado na região do Mediterrâneo. E ele cresce em solo de origem calcária, de 0 a 1.500 metros de altitude, ou seja, em toda a região onde você andar, você vai encontrar um arbusto de alecrim. As folhas do alecrim, elas são lineares e aromáticas e medem 4 centímetros de comprimento. E as flores, elas são pequenas, cor azul clara, com aroma forte e agradável, estão associadas à coragem e fidelidade, e significam bom ânimo, confiança e espiritualidade. Então, o óleo essencial da doTERRA, ele é extraído desse arbusto, né, chamado Rosmarinus officinalis. Ele tem origem no Marrocos. A descrição dele, a descrição aromática, ele é canforado e herbáceo, ou seja, canforado, ele tem esse cheiro forte, né, e presente. E herbáceo, a gente lembra do verde, das folhas. O método de extração é destilação a vapor, e a parte da planta utilizada é a flor e a folha. Então, quais são os principais componentes do alecrim? Ele tem o mesmo componente do eucaliptus, que é o eucaliptol, até no máximo 60%. Ele tem o alfa-pineno, máximo 20%, e tem a cânfora, 15%. Quais são os sistemas do corpo que o alecrim age? Sistema digestivo, nervoso e respiratório. Então, eles suportam a abertura das vias aéreas, suportam a função, né, do sistema digestivo, gastrointestinal e nervoso, e também promovem a limpeza. Então, quais são os benefícios, ou seja, as propriedades do alecrim? Então, do lado esquerdo, aqui com asterisco, eu coloquei esse asterisco e esta coluna porque são as mesmas propriedades do eucalipto. Então, o alecrim, ele é analgésico, ele também é anticatarral, antiespasmódico, antibacteriano, antifúngico, antiparasitário, antirreumático, antioxidante, expectorante e imunoestimulante.
Então, além dessas características, ele também é adstringente, ele promove uma limpeza na pele, ele retira, então, as sujeiras, gorduras, células mortas. Ele é anti-inflamatório, ou seja, ele previne e alivia a inflamação. Ele é antisséptico, ele impede crescimento de micro-organismos. Ele acalma, ele é calmante da pele e dos tecidos. Ele melhora a capacidade funcional do coração, ou seja, ele é cardiotônico. Ele também é desintoxicante, ele purifica, né, o organismo. O seu aroma, ele estimula a mente e o corpo. Ele também é energizante. Ele é hipertensor, ou seja, ele aumenta a pressão arterial. Ele melhora a função cerebral. Ele é um óleo restaurador e um óleo vasodilatador. Com alguns usos do óleo de alecrim. Ele auxilia, então, o sistema digestivo, ele ajuda no crescimento capilar, ele dá um apoio nos casos de nervosismo, depressão e dependências. Ele é ótimo, como ele ativa a função cerebral, ele é ótimo para a memória, para o foco, para a fadiga mental. Como ele é analgésico, né? Ele atua nas dores musculares e ósseas. Ele atua nas infecções e condições respiratórias. Ele traz benefícios para o fígado e rins, e ele também pode ser usado como repelente. A gente deve ter alguns cuidados, no caso das grávidas, e também pessoas com epilepsia. Porque além de ele aumentar, ele melhorar a função cerebral, ele pode provocar as convulsões. E as indicações dele é aromático, tópico, é um óleo que pode ser ingerido, e o N significa que ele não precisa ser diluído, ele pode ser passado sozinho na pele. Mas o ideal é que a gente passe ele carreado, né? Com óleo vegetal ou um creme básico. E no emocional, esse é um óleo do conhecimento, conhecido como conhecimento e transição. Quais as emoções abordadas? Confusão, dificuldade de adaptação ou de transição e dificuldade de aprendizagem. Ele ajuda, é um óleo que ajuda no desenvolvimento do verdadeiro conhecimento e intelecto. Ele auxilia nas dificuldades de aprendizagem e ele apoia a pessoa, o indivíduo, a se sentir mais confiante e seguro. Então, o que eu tinha para passar para vocês, meu pequeno conhecimento desses dois óleos, eu agradeço por enquanto. E se alguém tiver alguma contribuição, alguma pergunta. Lu, tá por aí? Estou aqui, sim, estou aqui. Ninguém, nada contribuir com alecrim. Eu acho que a professora Elaine andou usando alecrim. Aqui tá, a professora Elaine está com aula, não sei se por isso que ela não está podendo falar. Assim, vocês vão ouvir o inglês atrás, tá de fundo. Aula de inglês online. O alecrim é importantíssimo, assim. Eu gosto muito do alecrim, pessoalmente, porque eu usei para alopécia, né? Então, só que eu associava a medicina chinesa colocando o guachá, né, que é um instrumento que a gente usa para fazer uma fricção. E para mim o óleo ficou bem mais prático, porque antes eu fazia o chá, sabe? Então fazia o chá, fervia, deixava amornar, passava com algodãozinho e, né? E depois dos óleos para mim ficou mais fácil, porque a gente usa com óleo fracionado de coco, né? Não fica grudando, o cabelo fica ótimo.
né? E acho que também a Lila colocou alguns resultados uma vez, aí de algumas fotos, ou alguém do grupo colocou resultados de foto de pessoas que usaram. Não sei se especificamente só o alecrim, mas o alecrim é muito bom. Quando você fala aí, se eu não me engano, o alecrim que você coloca momentos de transição, né? Isso. Adaptação e tudo mais. É excelente para esse tempo, principalmente para o tempo que a gente está vivendo agora. Rô. Eu acabo indicando para bastante gente, até na medicina chinesa, por causa dos escaldapés, sabe? Só não indico para quem tem pressão alta, porque ele é hipotensor. Então, como você falou aí muito bem, que ele, né, deixa as atividades mentais mais afloradas e tudo mais, para quem tem epilepsia, pode usar e tudo mais, tudo mais. Mas, assim, o alecrim, para essas pessoas que estão em transição, mudança de emprego, mudança de casa que está ocorrendo agora, né? Adaptação a esse mundo mesmo que a gente está vivendo agora, com tantas restrições, o alecrim tem sido um suporte, assim, maravilhoso, né? Então, assim, você pegou o suprassumo do alecrim para colocar na sua apresentação, assim. Ficou muito, muito legal. Parabéns, Rô. Obrigada. E o cheirinho dele é ótimo, né? Eu adoro o cheiro do alecrim. Ai, é uma delícia mesmo. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de eucalipto também, né? Então, assim, é uma briga aqui, viu? O que usar. Você falou da questão de passar, né? Na questão, a gente indica muito alecrim para crescer cabelo e crescer sobrancelha. Homens que às vezes têm falha na barba também, a gente faz muito rolãozinho, muito para eles poderem usar. Esses tempos atrás veio um rapaz aqui que ele tinha uma falha de pelo nas pernas por conta de umas cicatrizes, e aí ele usou, eu falei, usa na perna inteira para poder ficar, né? Por igual ele usou e arrumou todas as falhas, então muito legal. E a cicatriz diminuiu, e aí eu recomendo muito usar, né, de usar junto, eu coloco alecrim, eu coloco melaleuca numa menor quantidade, e gosto de colocar lavanda, porque aí se a pessoa, ela, além de ajudar, né, para dar brilho e N outras coisas que a gente ensina lá no curso, eu acho legal a lavanda também, porque se a pessoa tiver alguma tendência para a pressão subir, a lavanda vem e estabiliza. Então, geralmente, quando eu indico alecrim e eu fico na dúvida se pode ou não para aquela pessoa, eu nem arrisco. Eu já coloco o alecrim com a lavanda para eu equilibrar essa questão. Ou alecrim com lemon, né? Com o limão, porque aí eu não fico correndo risco de subir ali a pressão da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem uma tendência para pressão alta, mas a pessoa nem sabe ainda. Então, geralmente eu indico com outro óleo junto para eu não correr risco. Certo, obrigada, meninas, pela contribuição. Mais alguém? Mais alguém quer contribuir com o alecrim e a Rosângela? Não? Então, eu adoro o cheiro do alecrim. Adoro. A coisa que eu vejo, que para mim, assim, eu uso o alecrim, é a função do foco mesmo, entendeu? Para poder estudar ou tirar o ruído da mente. Eu uso ele muito para isso. Então, podemos seguir, Rosângela, querida, no nosso óleo do mês. Óleo do mês. Aí, outra coisa, o alecrim, ele também é usado na culinária, né, Lu? Eu nunca usei. Maravilhoso. Adoro alecrim na comida. Até no arroz. Ah, coisa boa. Eu acompanhei um grupo uma vez, gente, por acidente, de Portugal. E exatamente no dia que a mulher estava ensinando receitas com óleos, né? E ela fez um salmão com alecrim, que eu fiquei salivando aqui do outro lado. Fez não, botou a receita, né? De salmão com alecrim, que eu fiquei salivando. E também, uma coisa que eu vou testar ainda, depois eu conto para vocês. Tem uma batata que chama batata brava, que eu comia quando eu morei fora do país. É uma batata frita, só que ela é cortada em 4 pedaços, assim, e eles colocam o alecrim
o pó ou o alecrim inteiro ou o pauzinho do alecrim. Eu vou testar, depois eu conto para vocês como foi. Porque o cheiro já do alecrim já é maravilhoso, né? Imagina uma comida. Então, eu vi nessa receita, achei bem legal, onde eu provo e também comento com vocês. Bem, então, seguindo, então vamos falar agora sobre o óleo do mês. Então, quem é consultor da doTERRA sabe que, fazendo seu LRP até o dia 15, né, sendo com 125 pontos, então ganha o óleo do mês. E o óleo desse mês é o Cipreste. Rosângela, não tá compartilhando, Rosângela. Não? Não. E agora? Agora sim. Então, o óleo do mês é o Cipreste, né? Então, repetindo, né? Quem é consultor de bem-estar, faz seu LRP, 125 pontos até o dia 15, ganha o óleo do mês, que é o Cipreste. O cipreste, ele é o óleo extraído dessa árvore, que é chamada de Cupressus sempervirens. É uma árvore que chega a medir 45 metros. Ela tem uma copa estreita e esguia, e tem vários ramos, raminhos e ramificações. É uma espécie de grande longevidade, que tem uma folha persistente, e algumas árvores chegam a viver mais de 1 milênio. Então, foi feito um teste nas folhas e nos ramos dessa árvore e revelou um alto teor de umidade, que variou entre 84% e 96% durante o período de verão. Então, ela foi considerada uma árvore resistente ao fogo e ela pode ser usada como barreira para incêndios. Então, essa árvore, ela tem origem na Grécia. A descrição aromática deste óleo é uma descrição limpa, fresca e herbácea. Herbácea também relacionada a folhas e ao verde, né, aquele cheirinho de folha. O método de extração desse óleo é a destilação a vapor e a parte utilizada da planta são as folhas. Quais os principais componentes químicos desse óleo? Nós temos, então, o alfa-pineno, até 65%, o delta-3-careno, 30% no máximo, e também temos outros componentes, e entre eles está o limoneno. Qual é o sistema do corpo que esse óleo atua? O sistema nervoso e o tegumentar, que é a pele. Esse óleo é um suporte para a função celular, para o sistema cardiovascular, digestivo e nervoso, e ele promove também uma limpeza da pele, das superfícies e uma limpeza interna. Então, de acordo com seus componentes, eles têm vários benefícios. Então, quais são as propriedades, algumas propriedades desse óleo? Então, como adstringente, ele promove uma limpeza da pele, como eu falei anteriormente, ele retira células mortas, gorduras, sujeiras. Ele é um óleo que previne ou alivia as inflamações. Ele é um óleo antisséptico, ele vai impedir
o crescimento de micro-organismos. Ele auxilia também nos casos de dor, ou seja, ele é analgésico. Ele é um óleo que destrói as bactérias ou impede o seu crescimento. É também um óleo antiespasmódico, ou seja, ele relaxa aqueles espasmos musculares. É um óleo antifúngico, que vai prevenir ou impedir o crescimento dos fungos. Também alivia os sintomas ou previne a ocorrência do reumatismo. É um óleo que dá aterramento, ou seja, ele te aterra, ele te traz para o aqui e agora, ou seja, para o momento presente, para a realidade. Ele é um óleo que melhora a capacidade funcional do coração, ele é cardiotônico. É um óleo cicatrizante, ele permite a recuperação da pele e dos tecidos. É um óleo descongestionante, ele vai aliviar a congestão das vias nasais e aéreas. É um óleo desintoxicante, ele vai purificar o organismo. Ele é diurético, ele é energizante, ele vai estimular a mente e o corpo. Ele ajuda na liberação de mucos. Ele tem uma ação neurotônica, ou seja, ele tem uma ação de tonificar os nervos. Ele é relaxante, ele relaxa os tecidos e a pele. Ele aumenta também a energia ou a vitalidade dos tecidos. E ele é um óleo vasoconstritor. Então, quais são alguns usos desse óleo? Ele, sendo cicatrizante, né? Ele é um suporte no caso de ferimentos e infecções. Ele é benéfico para a pele, principalmente pele oleosa. Ele ajuda no caso de varizes, né? Ele é excelente para a circulação, então ele ajuda nos casos de varizes, pernas inquietas, quem tem uma circulação ruim. Junto com óleo de eucalipto, ele pode ser usado junto, né, para uma massagem. Ele vai reduzir a celulite. Ele é um descongestionante do fígado e da vesícula biliar. E no caso de edemas, insuficiência urinária e toxemia, o que ele faz? Ele limpa o sistema linfático, promovendo uma maior circulação, melhorando a circulação, né, um melhor fluxo de sangue. Então, ele melhora muito a circulação nesses casos. E, como ele é mucolítico, ele ajuda nos casos de coqueluche, né, naquela tosse, eliminando, assim, o muco presente no sistema respiratório. Então, no caso, precauções seriam mulheres grávidas, porque ele é iminagogo. Ele induz o ciclo menstrual, então ele pode ocasionar abortos, né? Ou então um parto prematuro. Então, o ideal é que não seja utilizado. E ele é um óleo utilizado de forma aromática, tópica, e ele não precisa ser diluído, né? Mas o ideal é que ele seja carreado, né? com óleo vegetal ou então um creme neutro. E no emocional, ele é óleo do movimento e fluxo. Então, quais seriam as emoções abordadas? O controle, o medo, perfeccionismo, a rigidez, o bloqueio e a tensão. Então, o que ele promove? Então, ele coloca as energias estagnadas em movimento, ele trabalha o coração e a mente, criando uma flexibilidade, ele ensina como deixar o passado ir embora, ele encoraja o indivíduo a deixar as preocupações de lado e ele oferece uma confiança no fluxo da vida. Gratidão. E aí, se alguém tem uma contribuição também,
Eu não usei esse óleo ainda. Não sei se alguém tem alguma contribuição. Acabei de descobrir que eu vou precisar tomar banho de cipreste. Porque aquele negócio de perfeccionismo, controle, rigidez, entendeu? Brincadeira. O cipreste, o pessoal fala muito na questão de varizes, né? Isso, E tem uns blend aí que vai cipreste, eu não tive nenhuma experiência, assim, ninguém conhecido, mas vejo muito comentário a respeito. Conheço, você está me ouvindo? Estamos muito ouvindo. baixinho. Eu conheço tem uma colega, na verdade, que utilizou para hemorroidas e teve bom resultado. Ela fez uma pomadinha, na verdade, para Ah, que utilizar. legal. Ah, que bom. Mais alguém? Eu quero só parabenizar, né? Parabéns pela palestra. Adorei essa questão de você falar aí sobre o cipreste. Gente, isso aí sobre o perfeccionismo, isso aí é perfeito. Eu tenho uma filha que ela é virginiana e ela é muito perfeccionista. Ela é daquelas assim que ela arruma o armário, ela vira até as latinhas assim na mesma posição todas, né? Desde criança. Isso é uma coisa que é natural, ela nato. E aí com o cipreste, ela já tinha melhorado muito com óleos. Você faz isso também? Tem noção que é o meu roupeiro que eu brigo aqui com as gurias que trabalham em casa. Porque, assim, as calças, elas têm, assim, as pretas, depois as marrons, as vermelhas, é tudo separado por cores. Aí tem uma prateleira pode tirar a tua apresentação, Rosângela. Tem uma prateleira que é a prateleira das mangas curtas, e aí também as mangas curtas, as de alcinha, elas têm que estar, entendeu? As mangas compridas. Isso é desgastante para a pessoa, entendeu? Assim, mas se eu chegar no armário, eu já sei onde é que vai. Então, assim, se a calça preta não tá ali junto das pretas, tá misturada nas brancas, nas marrons, já é, entendeu? Se eu já olho aqui, já me incomoda. É ridículo, é horrível, eu perco muito tempo. Vou usar. Tua filha usou e funcionou, Lila? Melhorou? Funcionou super. Ela já tinha melhorado muito com o que eu usava na época óleos, eu usava florais, usava alguns óleos, mas não tinha um óleo da qualidade da do Terra, né? A hora que eu comecei a usar os óleos da do Terra, a primeira coisa que eu fiz foi um roll-on para ela e muito cipreste no difusor. E, assim, melhorou muito. Tô até sentindo falta daquele perfeccionismo que tinha. Melhorou muito, muito. E quando eu vejo que tá, sabe, naquela tendência, que é o que você falou, que começa a reclamar de detalhes, assim, que eu vejo que começou a arrumar muitas coisas, que eu vejo que, sabe, que a xícara tem que estar virada na posição certa, o negocinho. Aí eu já vou lá e falo assim, amor, vamos colocar no difusor esse cipreste. Aí já vou lá e coloco. Assim, é muito... Gente, funciona muito. Agora, assim, a gente tem varizes não preciso nem falar, né? O que eu tenho de depoimento de gente com aquelas Lila, varizes. abre a tua câmera, Lila. Eu tô no escurinho? Peraí. Tá no escurinho, tá. Cipreste, eu não preciso nem falar, né? Tipo assim, quando eu tenho vários depoimentos de gente que eu faço rolon, que eu ensino a fazer rolon com cipreste, e a pessoa, aquelas varizes super grossas. Teve até depoimento naquele grupo nosso, uma senhora que ela começa a ficar avermelhada, começa a clarear, e desincha, a primeira coisa desincha, some a dor nas pernas, e é perfeito. Eu tenho uma senhora aqui, a gente fala que tem os capilares frágeis, né? Tudo, a coxa, as pernas, assim, cheinha de vasinhos, tudo arrebentadinho, sabe? Parece um fiozinho de cabelo mesmo, né? Uma teia de aranha. Eu falo que é teia de aranha, parece uma teia de aranha, a perna dela inteira. A perna dela melhorou, gente, mas muito, muito. Depois eu vou ver lá com o pessoal jogar, para me perguntar no grupo quem tem foto e mandar, porque eu geralmente eu não fico cobrando muito foto, não. Mas quando a pessoa vai usar, que eu faço o rolão, eu já falo para ela, ó, eu vou te dar o rolão, chega em casa, tira a foto numa posição, que aí depois, você uma vez por semana, você vai tirar a foto para você ter o antes e depois. E, ó, é incrível. Eu tenho uma amiga que eu indiquei esse
eu aprendi contigo no curso, e ela está usando. Ela diz que realmente está diminuindo. Ela diz que passa, arde um pouquinho, mas que está reduzindo muito. E eu, esse lado emocional do cipreste, eu também não conhecia. Eu também acho que vou precisar usar, porque o roteiro também. Se alguém mexe, tira uma coisinha do lugar, eu sei onde mexeu, eu sei. Então, a gente Gente, realmente... o que É demais. precisa ver direitinho, que eu penso, é o seguinte: tem duas coisas aí que a gente precisa observar, e que seria legal até para a gente poder estudar, porque uma coisa é perfeccionismo, outra coisa é toque. Então, eu penso isso estou pensando isso pela medicina chinesa também, né? Porque se é toque, eu vou pensar logo no básico, o cara que fica preocupado nas preocupações, porque isso que a Lu tem, eu também tenho. Meu armário é assim, tenho os meus kimonos, então cada um de cada cor, isso aqui é do Thai, então eu coloco coisa do Thai, que é da medicina tailandesa, o que é preto com preto, o que é roxo com roxo, assim vai blusinha de manga curta num lugar, e eu assim eu me organizo, minha cabeça fica melhor organizada assim. Outra coisa é o toque, aquela coisa que você olha e aquilo vai te irritando se você tiver a latinha virada do outro lado, Lila. Lembrei que eu tive uma paciente que era assim, e aí eu pedi ajuda para o pessoal que era da psicologia, para entender direito isso, né? Ela falou, Elaine, é Aí o toque. cipreste passa. E aquela muito, sabe, uma coisa que ela fazia muito. É uma cobrança muito forte no sentido dela, com ela. No sentido que ela tinha que ser a melhor. Porque eu nunca fui uma mãe que fui ficar cobrando, que você tem que ter a melhor nota, que você tem que ser o melhor aluno. Mas ela chegava, ela chorava, porque ela não tirou 10, entendeu? Ah, ela tirou 9. Ah, mas minha filha tirou 9, tá ótimo. E, Vixe, assim, minha pensa irmã. o inverso. Aí a mãe vira, minha filha, mas você tirou 9, tá ótimo. E o filho vira para você e fala assim, não, não tá ótimo. Se alguém tirou 10 na sala, eu também tinha que ter tirado. E aí, então, essa questão ela tinha muito. E aí, realmente, o cipreste, assim, mudou, entendeu? Tirou essa questão dela. Então Ela a tá gente muito pode mais pensar então para se preste para toque, então, também, né? ela está muito leve, essa autocobrança, quem se cobra muito. Eu coloco também o cipreste como aquela coisa do óleo do fluxo, aquele óleo que é Ela o falando. fogo na bunda, né? Ele te coloca para frente, ele te coloca para fazer algo, para você se movimentar quando você está muito parado. O cipreste vem para fazer o movimento, né? Para te dar o movimento. Então, eu Uhum. gosto muito do cipreste. Acho que é um É, óleo que eu vou todo mundo pensar nisso precisa, para viu, toque. gente? Todo mundo precisa de Exato. cipreste. Ó, eu tenho os verdade. dois, tá? Eu tenho o perfeccionismo e tenho o toque. Eu vou experimentar o cipreste, vou dar o resultado para vocês Não, depois. Lu, até mesmo para Porque a gente assim, saber o que que é, porque assim, toque é uma coisa, perfeccionismo é outra. Porque se for para, se serviu para alguma coisa de toque para alguém, para mim é super importante eu ter essa indicação, porque tem gente que tem toque. Sabe aqueles quadradinhos? Tem um filme que o cara era matemático, que ele olhava as riscadinhas, os riscos no piso e não conseguia pisar no risco do piso. Eu já tratei de gente assim, que ia na calçada meio que pulandinho, porque não conseguia pisar naquilo, né? Então tinha um rito, tinha que sair de Uau! casa, a porta fazia de um jeito, se não abrisse a porta daquele jeito, voltava para casa para conferir, né? Eu assim acordava, colocava o pé direito primeiro no chão, depois o esquerdo, depois tinha o rito de tomar Nossa. banho, o rito da toalha. Aí fica, isso aí já é Elaine, um se eu transtorno. for caminhar numa calçada e a calçada for daquelas laje grande, não das Pronto, miudinhas, grande, eu não piso no risco. De jeito tá, nenhum. Eu caminho olhando onde eu vou pisar, eu não piso no risco. tá. Então, eu tenho muitos toques. Tá? Então, Uhum. assim, eu vou experimentar o cipreste para dizer se vai ajeitar. Tipo assim, quer ver um toque? Isso para mim não é perfeccionismo, isso é toque. A coisa das roupas não é perfeccionismo. Perfeccionismo é quando eu me exijo, que eu estou lá fazendo o banner e eu olho, não, aquela vírgula tem que estar aqui, aquilo tem que estar mais para cá, tem que estar. Isso para mim é o perfeccionismo. Mas o toque é assim: eu entrei na cozinha e ali tem no meu armário uma bandejinha com o café e o açúcar. O Nescafé fica assim e o açúcar assim, com a colher para cá. Se eu chegar e olhar aquilo não tiver assim, enquanto eu não arrumar, eu não tenho descanso. Eu tenho que ir lá e arrumar. Tem que ficar. Uhum. Isso é toque, Tá. entende? Sim. Porque me dá um nervoso. Eu tenho um eletricista maravilhoso, ele leva a tarde inteira para fazer as coisas, mas a Vanessa conhece. Os Cardoso é espetacular, barateiro e assim, ó, espetacular.
Mas ele tem um problema. Toda vez que ele vai botar uma caixinha de luz, um interruptor, ele já sabe que tem que me chamar para olhar, porque ele nunca bota reto. E se eu olhar, eu posso entrar numa sala e se tiver uma tomada torta, aquela tomada torta vai me gritar, tô torta, entendeu? Aí eu só enxergo a tomada torta. Isso me causa nervoso. Meu Deus. É toque. Eu vou te contar uma coisa, Lu. Sabe o que o Cardoso me disse? Abre a câmera aí, quem foi? Sabe o que o Cardoso me falou, o seu Cardoso? Ele me disse assim, o dia que ele foi botar umas luminárias lá na minha loja. Ele pegou e disse assim, tu sabes que eu botei umas tomadas para uma senhora que ela olhava, parecia que ela estava com uma trena nos olhos. Era eu. Ele disse que eu tenho. Ele disse esses dias pro guri quando ele teve aqui. Não, ela tem trena nos olhos. Isso, ele me disse, eu tive que arrumar, porque ela olhou assim, ó, de um jeito, e falou, isso aqui tá torto. E eu, não é que eu fui medir, tava torto mesmo, mas não é que ela assim, ó, e eu tava risada, eu disse, mas quem é? Aí que eu fui descobrir que era tu. Ele fez toda a instalação do farol e eu entrava assim, tá torto, Cardoso. Tá? Mas eu botei a coisa. Cardoso, desculpa, mas então a tua régua tá errada. A tua régua, aquela, né? Tá torto. Aí ele botava a régua. Ah, tá mesmo. Ele deve ter colocado a régua e na hora de ajeitar entortou. Mas assim, era uma coisinha de nada, mas é horrível. Isso é desgastante. Porque assim, tu fica nervosa. Isso é toque, tu fica nervosa porque aquilo não tá resolvido, porque aquilo tá. Imagina, né? Eu sento, ó, vou no banheiro, eu tenho mania de ficar fazendo a voltinha com as coisas nos olhos. No ônibus eu ia piscando o olho cada vez que passava por um poste. Olha o nível da pessoa. Não, é crítico, a coisa é crítica, gente. Eu me sento no vaso e fico fazendo a voltinha dos azulejos com os olhos. É uma coisa impressionante. Impressionante. Caso é sério, caso é sério. Mas, por isso que às vezes eu sou chata com as pessoas ao meu redor, porque além do perfeccionismo tem o toque. Se está errado, junta aquela coisa do perfeccionismo que não está bem feito, e mais a coisa do toque que tem que ajeitar. Entende? Então é desgastante, né? Pode usar. Eu coloco muito cipreste com laranja e usa durante o dia. Muito cipreste com laranja. Pode usar. Que a laranja traz aquela leveza, né? Aquela alegria, aquela coisa do relaxamento. E aí o cipreste vem e dá o fluxo e tira essa rigidez. Então, pode usar. Depois aguardamos seu depoimento ansiosamente. Vou dizer para você se eu estou mais tranquila. Não, olha, isso que eu já melhorei, gente. Eu já melhorei muito, nossa. Mas já foi pior. Já foi pior. Mais alguém querendo compartilhar com a gente? Marisa já usou cipreste? Só a gente que fala, cadê o resto? Gente, pode falar. Pamela, tu tá aí, Pamela, que bom te ver aqui no nosso... Não, eu não usei ainda o cipreste. Não conheço ainda. Pamela, perguntei para minha gerente conta a situação no Uruguai, porque me parece que a Lila andou pesquisando, ela acha que viu do Terra no Uruguai. Olha só. Eu perguntei para minha gerente conta e estou aguardando o retorno. Você sabe que umas colegas minhas e umas amigas têm me dito que no Instagram tem pessoas fazendo equipe aqui no Uruguai, só que não, gente, eu não sei. Falou e coisa, eu vou abrir agora isso. Espera aí. Só que eu não sei como. Já parou de gravar? Para de gravar aí, falar tchau para todo mundo. Eu vou abrir. Então vamos encerrar o nosso treinamento, agora vamos ficar no bate-papo. Muito obrigada. Rosângela, maravilhoso, bate de coração, que bom. Espero que outras pessoas sigam o teu exemplo e venham compartilhar conosco o que conhecem, o que sabem, enfim, a sua experiência, tá? Foi maravilhoso. Parabéns. Eu que agradeço, Lu, a atenção de todos. Gratidão.